Que história é essa de que Lucas Alário pode pintar no São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta do tricolor sobre esse boato que surgiu na Europa e te atualizo também sobre as conversas entre o Palmeiras e o Leverkusen pelo atacante argentino. Bora te atualizar ainda sobre Michael, atacante do Flamengo, que recebeu mais uma oferta do mercado árabe, essa a melhor de todas. O Atlético Mineiro oficializou nessa quinta-feira a chegada de Mohamed, seu novo treinador. Vou dar detalhes sobre o técnico gringo que chega para substituir o Cuca. Bora falar ainda sobre o Cruzeiro e seu programa de sócios torcedores. Essa história de que Soteldo pode voltar ao Santos tem algum cabimento? Para completar, bora contar ainda sobre as últimas de Portuguesa, Vasco, Fluminense, Arthur de mudanças para o Arsenal, além de uma série de outras coisas. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube para deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder absolutamente nada sobre mercado de transferências, finanças, salários, bastidores e muito mais, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora começar o vídeo contando que a minha Portuguesa venceu o Avaí por 2-1 na tarde dessa quinta-feira e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. Agora espera pelo vencedor do confronto entre Internacional e Flamengo de Guarulhos, que se enfrentam daqui a pouquinho para saber com quem a Lusa joga na terceira fase, segunda vitória da Portuguesa em 4 jogos na competição. Bora contar agora sobre o Vasco, que demonstrou interesse em Pedro Raul. Vocês lembram dele? Centroavante que fez muito sucesso pelo Botafogo, foi vendido ao Caxias Reysol, não foi bem no futebol japonês, inclusive foi emprestado recentemente para o futebol mexicano. O Fluminense, ou melhor, o Vasco e o Juventude já entraram em contato com o Caxias Reysol na tentativa de trazê-lo, informação divulgada em primeira mão pelo Vene Casagrande. Quero contar agora sobre o Fluminense. Casares nem participou do treino dessa quinta-feira. Ele negocia com o Fluminense a rescisão do seu contrato, tudo porque um clube da Ucrânia sugeriu a contratação em definitivo, mas não quer que ele tenha vínculo com o Flu. O tricolor das Laranjeiras, muito disposto a abrir mão do pagamento alto dos salários do Casares, está acertando os últimos detalhes para rescindir esse contrato e liberar o jogador para que ele se torne reforço desse time ucraniano. Bora fechar o giro de notícias com uma informação sobre o Arthur. Durante a live de ontem, vocês me perguntaram se o volante ex-seleção, que pertence à Juventus, pode se mandar para o Arsenal. E as negociações e as conversas avançaram bastante nas últimas horas. A Juventus já aceitou o empréstimo do Arthur ao Arsenal por uma temporada. O Arsenal assume 100% dos salários, o que vai custar daqui até a metade do ano 2,5 milhões de euros. Para que o martelo seja batido, falta um último papo entre o Arthur e o Massimiliano Allegri, que é o técnico da Juventus. O treinador da Juve não estava muito animado com essa novidade por temer que não chegue um reserva ou um substituto para o brasileiro. Então seria como liberar o Arthur de graça e não ter uma compensação daqui até o fim da temporada. Faltava isso para que o martelo fosse batido. Quero falar agora sobre Cristiano Ronaldo e a possibilidade dele jogar no Brasil. CR7 deu uma entrevista à ESPN e a Nathalie Gedra perguntou sobre uma série de coisas que envolvem Cristiano Ronaldo e o Brasil. Você, por exemplo, sabia que a irmã dele mora no Brasil e é casada com um brasileiro? Pois é, essa eu não sabia. Ele também contou que faz cursos de nutrição com brasileiros. Revelou ainda que tem uma série de amigos do mundo do futebol, citou o Marcelo, ex-Real Madrid, citou, por exemplo, o Fred e o Alex Telles, com quem ele joga atualmente no Manchester United, contou uma série de passagens e situações que o aproximam do Brasil e até citou o Brasil como um país irmão. A Nathalie Gedra, então, perguntou se existe alguma possibilidade, ainda que pequena, de ele um dia atuar por aqui. A resposta foi a seguinte, abre aspas, jogar ninguém sabe. Ninguém dizia que eu viria ao United com 36 anos de idade, e aqui estou. Jogar no Brasil? Não sei. Está longe dos meus pensamentos, mas no futebol tudo é possível. Já pensou CR7 por aqui? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer onde você acha que o CR7 se encaixaria melhor no futebol brasileiro, beleza? Bora falar agora sobre Michael. O Flamengo, ou Marcos Braz, na condição de homem forte do futebol do Flamengo, tem trabalhado em uma série de coisas nos bastidores. Por exemplo, ao longo dessa semana ele se reuniu mais uma vez com o Arrascaeta e seu representante na tentativa de acertar a prorrogação do contrato. Então logo essa reunião acabou e o Braz já se meteu numa outra reunião, essas bem mais preocupante. É que tem um time do mundo árabe muito interessado em contratar o Michael. Na temporada passada o atacante já havia recebido 2 ofertas, a melhor delas de 6,5 milhões de euros. A atual é bem melhor, apresenta cifras muito superiores.
e o Flamengo vai se desdobrar para tentar manter o Michael, até porque o Michael fechou a temporada muito bem, é um dos jogadores mais importantes, foi considerado o 12º jogador por vários torcedores do Flamengo no fim de 2021. Com o detalhe de que o Flamengo acaba de abrir mão do Kennedy. Se perder mais um jogador de lado de campo, certamente será um desfalque bastante importante. E você, o que você pensa a respeito do Michael? Gostaria que usasse o espaço para comentários para palpitar, beleza? Seguindo por aqui, bora falar sobre Soteldo. O ex-meia do Santos se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, exatamente por causa da torcida do Santos, que levantou a seguinte hashtag. Hashtag Volta Soteldo. A campanha que começou entre torcedores foi ganhando corpo, mas não queria tirar a ilusão de ninguém, mas a chance de o Soteldo virar reforço do Peixe é nenhuma. Por que eu digo isso? Por uma série de motivos. O primeiro deles, financeiro. Soteldo ganha quase R$1 milhão por mês de salário. Com direito às luvas, o pacote Soteldo por mês custa R$2 milhões. E o Santos hoje tem como seu maior salário o Ricardo Goulart, que acaba de chegar por R$500 mil por mês. É incompatível com o Santos assumir uma condição financeira tão alta. Ah, Nicola, mas e se o Toronto ajudar com o pagamento de partes dos salários? O Toronto não quer, o Toronto quer vender o jogador em definitivo e aceitou uma proposta do São Paulo de $2,5 milhões por 50%, mas gostaria que o São Paulo assumisse parte de uma dívida que o próprio Toronto tem com o meio atacante. Essa dívida é de $3 milhões justamente pelo pagamento das luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. Então você, torcedor do Santos, que se animou com a possibilidade de o Soteldo virar ou voltar à Vila Belmiro, essa chance está completamente descartada. O Soteldo adora a cidade, adora os parceiros, os colegas, inclusive andou passando férias na cidade de Santos nos últimos dias, acho que até por isso começou a existir essa especulação, mas do ponto de vista futebolístico a negociação é improvável, impossível. Já no São Paulo dá para dizer que o tricolor segue aguardando uma resposta definitiva do Toronto. Não se descarta inclusive a possibilidade de o São Paulo desistir oficialmente da negociação, mas continuar atento aos próximos passos, entendendo que em algum momento o Soteldo vai precisar deixar o Toronto, até porque o clube canadense acaba de contratar o Insigne e um pouquinho mais para frente pode haver um acordo. O São Paulo não desistiu, o São Paulo segue muito interessado no Soteldo, já o Santos nem abriu conversas, beleza? Bora contar rapidinho sobre o Cruzeiro, contar que a Raposa alcançou 22 mil sócios torcedores. A pedido do Ronaldo, novo dono da Raposa, o Cruzeiro está trabalhando fortemente para o avanço, para o crescimento dos sócios 5 estrelas, nome do programa de sócios torcedores do Cruzeiro. E eles lançaram até uma promoção bem legal, todo mundo que se tornar sócio torcedor vai ter direito a assistir aos 2 primeiros jogos do Cruzeiro de graça no Campeonato Mineiro. E houve uma adesão bastante grande nas últimas horas. A expectativa é de que toda essa grana, que será uma receita nova, possa ser utilizada para ajudar, por exemplo, na folha salarial da Raposa ao longo da temporada. E você, é cruzeirense? Pensa em virar sócio torcedor? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa iniciativa, beleza? Seguindo por aqui, bora falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que anunciou nessa quinta-feira Antônio Mohamed, El Turco Mohamed, como seu novo comandante argentino, 51 anos de idade, passagem extremamente vitoriosa, especialmente no futebol mexicano. Já teve até alguns duelos marcantes com o Atlético, por exemplo, naquela Libertadores que valeu o título da Libertadores para o Atlético Mineiro em 2013. O Mohamed era o técnico do Tijuana, o time que quase eliminou o Atlético Mineiro no Horto, só não eliminou porque o Riascos desperdiçou aquele pênalti defendido pelo São Vítor. Nessa quinta-feira o Galo anunciou de forma oficial a chegada do Mohamed, treinador que assume por uma temporada, vai ter direito a 3 auxiliares e vai ter um custo mensal de aproximadamente R$1 milhão, mais ou menos o que ganhava o Cuca, bem menos do que alguns dos técnicos consultados pelo Atlético nos últimos dias. Era o primeiro nome? Não, bem longe disso, pelo menos uns 6, 7 treinadores foram pensados, foram tentados antes do Mohamed, mas diante das dificuldades acho que se trata de um cara bastante interessante, de um perfil de futebol extremamente ofensivo, muito contundente nas entrevistas, mas sempre com uma relação muito forte com os atletas. Estou curioso para saber como é que ele vai se sair, técnico que é esperado nos próximos dias. Nessa quinta, o Rodrigo Caetano, em meio a uma entrevista coletiva, uma live no caso, ele anunciou a contratação do Mohamed e o turco, lá da Argentina, acabou entrando ao vivo para dizer sobre seu sentimento de alegria, ele que não trabalha desde 2020. Quando deixou o Monterrey, havia sido campeão nacional pelo Monterrey, foram vários títulos nacionais, pelo Monterrey, pelo Tijuana, pelo América, venceu também a Sul-Americana de 2010 pelo Independiente da Argentina, tá? Só antes de mudar de assunto, uma informação sobre o Galo, muita gente tem me perguntado se Edenilson pode ser contratado pelo Galo.
O Atlético melhorou sua proposta em relação ao Inter, topou bancar uma grana e colocar jogadores, mas até agora o Inter nem respondeu a essa oferta, causando enorme desânimo entre os dirigentes atleticanos. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Lucas Alário. E essa história de que o Alário pode virar reforço do São Paulo. Contei para vocês ao longo da quarta-feira que as conversas entre Palmeiras e Alário haviam avançado. Palmeiras conseguiu convencer o atacante argentino de 29 anos de idade a atuar por empréstimo de uma temporada no Brasil em 2022. Nessa quinta-feira, o jornalista turco Ekrem Konur causou nas redes sociais ao afirmar que o São Paulo também tem interesse na contratação do jogador e estaria rivalizando com o Palmeiras na disputa com o Leverkusen. Fui checar com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e ele assegurou que não existe a menor possibilidade de o atacante argentino pintar no São Paulo. O Lucas Alário não faz parte dos planos do tricolor, não é uma posição em que exista necessidade, essa função de centroavante. A questão financeira também jogaria completamente contra. O Alário certamente tem vencimentos superiores a R$1 milhão por mês. Então, São Paulino, que em algum momento também se animou com esse boato, esqueça. O que está rolando agora é uma tentativa de Palmeiras em fechar contrato de empréstimo junto ao Bayer Leverkusen. Até o início da noite dessa quinta-feira ainda não havia pintado resposta dos alemães. E a expectativa do Palmeiras é de que essa resposta venha pelo menos até essa sexta-feira. O Palmeiras topou compensar financeiramente o Bayer Leverkusen com uma grana para que ele fique emprestado por uma temporada e também sugeriu um valor fixo caso o Verdão queira comprá-lo no fim desse período de empréstimo. Entre Palmeiras e Alário a coisa está bem avançada, falta agora o principal, que é o acerto entre o Palmeiras e o time alemão. O contrato do Alário por lá é bastante longo, vai haver a necessidade da autorização do Leverkusen para que o negócio avance. Só para fechar, duas coisinhas importantes. A primeira delas, uma informação de bastidor. Rolou na tarde dessa quinta-feira lá na Federação Paulista um almoço entre os presidentes de clube, os 4 grandes, além do pessoal do Red Bull Bragantino. A grande novidade foi a presença da Leila Pereira, foi o primeiro almoço que a Leila participou com outros presidentes de clubes em São Paulo desde que ela tomou posse. Então a Leila representando o Palmeiras, o Duílio Monteiro Alves representando o Corinthians, o Andrés Rueda representando o Santos, teve ainda o Júlio Casares representando o São Paulo e o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino. Encontro para conversar, para debater, para falar sobre o Campeonato Paulista, dificuldades de mercado, eles têm se reunido com alguma frequência. E a última informação, essa mais ligada ao São Paulo, o Douglas Costa chegou a dizer que em momento algum conversou com o São Paulo. Mentira! Existiu uma reunião na qual ele mesmo participou junto de dirigentes importantes do São Paulo. Questões financeiras, contrato, uma série de coisas foram debatidas. Agora ele está tentando minimizar essa história para tentar ficar de bem com o torcedor do Grêmio. Pessoal, a gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Se inscreva também no nosso canal de cortes, fechou? Vou deixar o link do canal de cortes na descrição. Abraço, tchau!